para começar esse bloco de perguntas e respostas, preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Primeira pergunta. Muito ciúme e insegurança. Não confio nas pessoas. Penso sempre em traição e que as pessoas não têm boas intenções comigo. Sofro muito. Nós evoluímos quando nós passamos a nos conhecer. Se nós sentimos alguma coisa, é porque um dia passou pelo consciente e ficou registrado no subconsciente. Concorda ou sem concorda? Tudo aquilo que está no fundo da lagoa, um dia passou pela flor da água, certo? Então, se você sentir isso, é porque um dia você gravou em sua mente. Fui ludibriado ou ludibriada, não sei quem que perguntou, financeira, amorosa, política ou de alguma outra forma. Essa forma como você registrou, pode ter ocorrido realmente, não nessa encarnação, mas numa outra situação e que fica registrado no subconsciente, no seu inconsciente. Tudo que aconteceu conosco nas vidas anteriores, na verdade, nós somos o somatório de tudo aquilo. Hoje a nossa personalidade é de acordo com aquilo que nós passamos em todas as outras encarnações. Lembrando que aquele caso que está no livro Verdade da Saúde, caso de claustrofobia, a causa era da menina que ficou soterrada, ela entrou numa caverna, a caverna desabou e ela ficou soterrada viva, querendo sair da caverna, não conseguia. Só que ficou aquela sensação, preciso sair, desespero de querer sair, ficou registrado esse desespero de querer sair. Aquele corpo carnal morreu, mas a pessoa é a mesma, reencarnou com um novo corpo carnal, mas fica aquela sensação de não suportar ficar no lugar fechado. Por isso que as pessoas têm medo de lugar fechado em decorrência de fatos que aconteceram. Então, se você sente que não tem muito ciúme e segurança e não confia nas pessoas, isso deve ter um fato que aconteceu. Tem uma psicóloga, ela é preletora lá de Recife, e um dia ela mandou um caderninho, uma apostila, né, da clínica onde ela trabalha. E conta um caso de uma moça que foi trabalhar no edifício Roma, né? E ela tinha medo de altura e não confiava em ninguém. E devido ao problema, fizeram então uma regressão nela para descobrir a causa. Mas não é conveniente ficar fazendo regressão, porque às vezes a pessoa não está preparada para saber o que aconteceu. Bom, no caso dela, ela, numa vida anterior, ela era homem, estava vendo, junto com o irmão, as terras que o pai deixou de herança. E quando estavam passando bem perto de um penhasco, o irmão empurrou, e ela acabou morrendo. Por isso que nessa encarnação ela tem medo de altura e não confia em ninguém. Então, significa que essa sensação que ficou de alguns fatos que aconteceram, ficam registrados no subconsciente. Ou então, as pessoas às vezes não passaram por essa situação, mas assistiram muitos filmes, histórias, novelas, outras coisas mais, e ficou fazendo empatia no lugar do artista que passou por aquela situação. Tá? Então, se você sente isso, então um dia gravou isso. O dia que você foi vítima de traição, então se você foi vítima de uma... Vamos supor que isso tenha acontecido há 200 anos atrás, por exemplo. E você foi vítima da traição, e você registrou essa insegurança e o medo de ser traída. Se isso aconteceu numa encarnação anterior, é porque numa outra mais anterior ainda, você traiu alguém. Ou seja, sempre nós vamos cair naquela situação. Somos regidos pela lei do karma, que é a lei da causa e efeito, a lei da causalidade. Por isso que, agora, do que ficar igual um cachorro correndo atrás do próprio rabo, é importante você cortar esse vínculo, esse círculo kármico, e não ficar só pensando nisso, tem que superar tudo isso. Tá? Então, diariamente, faça a meditação em Shinsokan, mas antes de fazer a meditação,
leia a explicação do que está no livreto do Shinsokan, que há pessoas que pensam que estão fazendo corretamente Shinsokan só porque ficam inspirando, mas o pensamento dela não está no objetivo do Shinsokan. Então, aquele livreto do Shinsokan, eu até li agora, anteontem voltei da Bolívia, e explicando sobre o Shinsokan, eu falei, feche os olhos, e li aquela explicação. Falou, nós vamos agora entrar no mundo de dimensão superior, onde o nosso eu verdadeiro vai se unir à grande vida de Deus, que é a grande vida do universo. Esse nosso eu verdadeiro, que é pura, imaculada, sagrada, sublime, que nunca pecou, que nunca adoeceu, que nunca morreu, e que é a própria vida de Deus. Então nós vamos nos sentir unidos com Deus nesse momento. E fui falando, conforme está no livreto, é isso que nós vamos fazer no Shinsokan. Aí quando terminei de falar, eu falei, pessoal, pode voltar, abre os olhos. E tinha uma senhora que não queria abrir os olhos, porque estava tão bom ficar lá entrando em sintonia com Deus, que ela falou, abre os olhos, vamos continuar com a palestra. Então, é isso que nós temos que entender. Contemplar o nosso eu verdadeiro e não ficar pensando naquilo que aconteceu de errado, que aconteceu conosco, ou que nós mesmos tenhamos cometido algum pecado, não ficar pensando nisso. Só contemplar a nossa natureza divina. E para você entrar, quem fez a pergunta, para se concentrar verdadeiramente em Shinsokan, porque se a pessoa não consegue concentração no Shinsokan, o Shinsokan deixa de ser Shinsokan, né? Shinsokan, Shin é ver, pensar em Deus. Então, como você não consegue concentrar, só fica uma rezakan. Simplesmente uma coisa muito vaga, tá bom? Leia uma oração da verdade em orações, isso vai fazer com que você entre num estado, num clima de poder sintonizar realmente Deus. E leia 2 vezes a mesma oração. Outra. Em gratidão aos antepassados, podemos ler dia a dia. Em gratidão aos antepassados, podemos ler dia a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade e no outro dia a Sutra Sagrada Palavras do Anjo? Sim. Ninguém quer arriscar, né? Não é exame oral, não. Pode, mas, lembra? Conjunção adversativa. Mas, todavia, contudo, lembra? Mas experimente ler de manhã chuva de néctar e à noite palavras do anjo. E acrescente uma oração da verdade e orações além da sutra. Ok? Agora é o seguinte. Para os antepassados, é preciso pensar em ler mais e não menos. A verdade, tá? Eles ficam ansiosos. Leia, quem escreveu, fez a pergunta, leia no livro Iluminando Seu Caminho o relato da Rosinete Saturno. E veja o que a mãe dela conversou com os antepassados e observa como eles ficam ansiosos esperando por esse momento do estudo. É um verdadeiro estudo para eles. E não ler menos, a verdade. Muitos precisam. E o que eles dizem, pensam? Filho ou filha, leia mais. Essas palavras da verdade são um alimento espiritual para nós. Então, é importante que leia com mais amor, gratidão e mais se leia. Lembra que nós falamos várias vezes sobre aquele livro, Preleções sobre a Sutra Sagrada? E aquelas pessoas que leram 1000 vezes a Sutra resolveram problemas 1000 vezes. Cura de AIDS, pessoas que estavam com AIDS, quando leram 1000 vezes a Sutra, desapareceu. Né? Por isso que, quanto mais contato você tiver, quanto mais vezes você for ler a Sutra, melhor será. Mais você vai registrar e não vai ficar somente um conhecimento superficial, mas você vai aprender e apreender a verdade, registrando no seu subconsciente. Próximo. Alergia na pele, com coceira e sangramentos desde os 5 anos de idade. Apenas corticoides amenizam.
Uma coisa que eu vou falar agora, você talvez fique assustado, né? Isso é autoagressão, automutilação, segundo Karl Menninger, que é o papa é médico, psiquiatra, psicanalista e autor de vários livros, um deles, O Homem contra Si Próprio, O Pecado da Nossa Época, tudo mostrando como é que o ser humano agride a si próprio e joga a culpa nos outros. Mas é uma autoagressão, automutilação, ok? Alguma coisa você fez e se sentiu culpado ou culpada, você vai lembrar. E perdoe a si mesmo. Você poderá dizer, mas eu só tinha 5 anos. Pois é. Mas aí agora que vem uma parte mais profunda. Karl Menninger fala que aqueles casos que acontecem de criança com 1 mês de vida, de repente a mãe vai atender o telefone e ela está na banheira e acaba morrendo afogada, é suicídio. Com 1 mês de vida é suicídio. Mas ela não sabe o que está fazendo. Mas o instinto de uma autodestruição não raciocina. Aquilo que está no nosso inconsciente não tem raciocínio. Por isso que a força kármica, a pessoa é arrastada pela força kármica e o consciente não toma conhecimento do que é. Ou seja, o consciente é uma coisa, o subconsciente é outra. O consciente pensa, analisa, raciocina somente quando está acordado. Mas o subconsciente não. Aquilo que você traz guardado, aquilo que você tem dentro de si, aquelas tendências autodestrutivas, ou então tendências boas de ser feliz, tudo isso é de acordo com o que nós registramos no subconsciente. Por isso que há muitos casos que, no seu caso também, você só tinha 5 anos, mas já havia esse sentimento de se autopunir, de autoagressão. Não existe caso de pessoas que ficam lavando a mão, ficar 1 hora embaixo, com a torneira aberta, lavando uma hora lavando a mão embaixo da torneira. Será que não sai a sujeira? Sai, mas o problema é a sujeira que ela está sentindo, não é a sujeira física, mas a sujeira mental. Sentimento de pecado, desejo de se purificar. Então ela tem vê no seu corpo físico o corpo que cometeu o pecado. Por isso que sofre aquele sentimento de querer lavar a mão, mas o problema não é o físico, o problema é o emocional dela. É no inconsciente dela que tem aquele desejo de se purificar, de limpar-se daquele pecado. Menninger disse, conforme disse, a criança com 1 mês de vida que comete suicídio. Mas perdoe a pessoa que irritou, você vai lembrar. Se eu lembro quando tinha 1 ano e meio, eu lembro quando meu pai me segurou no colo e começou a raspar a barba assim, eu falei, lembro direitinho, não tinha nem 2 anos. Lembro. Então você não vai lembrar de 5 anos? Lógico que vai lembrar, tá bom? Mancha avermelhada na cabeça do lado esquerdo. E agora surgiu uma mancha acima das sobrancelhas. Foi diagnosticado psoríase. Psoríase. Primeiramente, o que é a psoríase? Psoríase é um sentimento de aversão. É aversão. Aquele caso que eu já citei, a pergunta que eu respondi na rádio, uma senhora que tinha psoríase no órgão genital. E o médico falou, não tem cura. E eu não sabia que o médico tinha dito isso. Eu respondi, a senhora vai ficar curada, mas a senhora tem que perdoar o marido. Porque o órgão genital da mulher é do marido, e do marido é da mulher. Vice-versa, vice. Né? Se tem psoríase no órgão genital, significa que tem aversão. Aversão é aquela frase que a gente via muito no para-choque de caminhão. O que estava escrito no para-choque de caminhão? Mantenha a distância. É que está falando para o marido, mantenha a distância. A senhora fica magoada e quer ficar distante do marido. Na verdade, eu falei, perdoe, porque a senhora está muito ressentida do marido, muito ressentida. Por isso que deu esse problema, essa psoríase no órgão genital. Vá praticando a oração do perdão, 50, 100, 150, 200 vezes por dia. O fato é que 2 semanas depois, ou menos de 2 semanas, ela deixou gravado no programa da rádio que a psoríase desapareceu. E realmente havia mágoa do marido, porque ele estava dormindo no outro quarto e não no mesmo quarto. O motivo é que ela foi ficando cada vez mais obesa, e ele se irritou, né? Então,
Por isso que tem que tomar cuidado, não é? Tem gente que casou, relaxa, aí já, né, não se cuida, tem que se cuidar também, verdade? Cabeça significa superior, essas psoríase na cabeça significa amar, você precisa o quê? Amar mais os antepassados. A psoríase é aversão, o sentimento de repulsa que a pessoa tem. Agora, amar é aproximar. Para amar, precisa perdoar e tirar aquele sentimento de querer ficar distante. E aproximar-se mais, amar os inimigos a ponto de realmente amar a pessoa que você tem mágoa. Amar mais antepassados, conforme o livro Melhor Seu Destino Antepassados, cuidar dos túmulos deles, né? Visitá-los, providenciar a sua limpeza. É tão importante que o mestre cita 2 vezes isso. É imperdoável deixar o túmulo dos antepassados no abandono total. Palavras do mestre. É importante que visite 2 a 3 vezes por ano e providencie a sua limpeza e leve flores. Então, esse carinho nós precisamos ter. E em casa, essa parte de visitar o túmulo, providenciar a limpeza e levar flores, é a parte física. E a parte doutrinária? Ler a sutra em casa todos os dias para ele. Chuva de néctar da verdade. Outro detalhe. Você está em harmonia com seus pais? Com sogros? Tios, irmãos, cunhados? Por acaso não aconteceu algo e você ainda guarda mágoa? É muito comum, às vezes, a pessoa ficar muito ressentida porque o sogro ou a sogra era contra o casamento, por exemplo. E ela não perdoa, porque ela se sentiu rejeitada, discriminada. E, consequentemente, dá problema na cabeça, porque é superior. Ou então o pai ou a mãe, alguma coisa pode ter acontecido. O irmão mais velho também, né? O irmão mais velho também afeta a cabeça. Aquele caso que eu citei do Pedro Collor, lembra que brigava com o irmão publicamente? Ele morreu de quê? Câncer na cabeça. Cabeça por quê? Porque o Fernando Collor é irmão mais velho dele. Ok? Câncer de próstata há 9 anos e agora surgiu uma metástase. O que fazer? Corpo são? Corpo são? Mente sã. O corpo é são, saudável, se a mente está saudável. Se a mente... É tal negócio. Se nós ficarmos imaginando que estamos lambendo limão, e você abre a boca, eu estou espremendo limão, e você já aparece saliva na boca. Concorda? Se momentos antes do exame difícil, você começa a sentir a mão transpirar e o batimento cardíaco aumenta, é uma emoção. Quer dizer, aquilo que está no nosso emocional ele aparece no corpo. Ok? Leia lições para o cotidiano, mas leia mesmo, leia mesmo, viu? Tem gente que está perguntando e não está fazendo nada, então não é o caminho, né? Leia mesmo. Durante 2 meses, na parte da manhã, pratique a oração do perdão para a esposa, 30 minutos por dia, na parte da manhã. E na parte da tarde, você vai agradecer 10.000 vezes por dia a esposa. Se fizer todos os dias, sem falta, com certeza vai ficar curado. No Lições para o Cotidiano, você vai aprender como deve ser um relacionamento conjugal, harmonioso, em harmonia, não é? Sem brigas, e sempre que tem briga, alguém sai machucado, sempre que tem guerra, alguém sai ferido. Então, mentalmente, a pessoa discutiu, mas dentro dela, depois da discussão, ela fica xingando, revoltada, fica com ódio da pessoa, ela está se mortificando, ela está se matando, não é verdade? Próximo. O que fazer para resolver pedra na vesícula? A pedra na vesícula, tumores, é a solidificação, materialização daquele sentimento de mágoa, de ódio que você vai guardando. Por isso tem que purificar-se através do perdão. O perdão é a coisa mais preciosa que tem para você ser feliz. A infelicidade ocorre quando não se perdoa.
A pessoa pensa que perdoa, mas só foi da boca para fora. E às vezes tem fatos que ela não lembra, mas que está lá no inconsciente, vibrando, vibrando. Aquele caso que está no Iluminando Seu Caminho, da Jaci Botelho, que não lembrava da surra que levou do pai quando tinha 11 anos, por isso que durante 32 anos ficou sofrendo com doença no couro cabeludo. E isso tudo tem que ser purificado através do perdão, tá bom? Próximo. Pés e pernas que incham muito ao longo do dia. O diagnóstico foi de varizes e safena. Safena esquerda com refluxo. O que fazer para obter a cura? Tem que mudar o modus vivendi. Seu modus vivendi está muito triste, viu? Muito triste. Semana passada eu falei, uma moça perguntou, fez uma pergunta, eu falei, a sua mãe, pelo jeito, ela assiste muita novela. Ela falou, não perde uma. Ela não quer nem ela não quer nem jantar na hora da novela, porque ela fica grudada na televisão. Eu falei, então, nessas novelas que a gente... Eu nunca assisti uma novela, mas quando dá uma zapeada, você só briga, discussão, não sei o quê, só... Eu falei, está aprendendo essas coisas. E não aprendi nada, aprendi a brigar, discutir, desconfiar, essas coisas todas, né? É a mente que está inchada. Incha porque segura muita tristeza, insatisfação, mágoa. Essas coisas todas são tranqueiras que nós temos que limpar. Temos que limpar. As pernas simbolizam antepassados. Você está lendo a sutra diariamente para os antepassados? Não sei porque ficou diariamente em letra maiúscula. Mesmo, está lendo mesmo? FDS, aprendi com meus filhos. Fim de semana. Também faça isso, ok? Faz 3 meses que tivemos o finados. Você foi visitar alguns antepassados? Quem fez a pergunta, se não foi, vá. Daqui a alguns meses nós somos praticamente em março. Daqui a 2 meses vai ser o Dia das Mães. Então vá no cemitério no Dia das Mães. Tem locais também nós temos que ser cautelosos. Cristo disse: sede simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Então, em determinadas cidades que ocorrem muitos filhos de Deus que estão em ilusão, que assaltam, então não vão na época de Dia dos Pais, Dia das Mães, finados, que o cemitério tem bastante gente. Então, tem que ter sabedoria, tá bom? Próximo. Podemos enviar nomes de amigos que já faleceram para a festividade do Santuário Rousseau? Podemos. Devemos. Olha o hino que nós cantamos hoje, por coincidência aqui, ó. Alguma vez tentasse contar as alegrias que você teve nessa vida? Normalmente a pessoa não conta, só conta a tristeza, mas a alegria não conta. A alegria que teve nessa vida, pura e feliz, mesmo que você queira contá-las, infinitas são. Com amor e gratidão, penso na bondade das pessoas na bondade que emana das pessoas que sempre me ajudam e que nos ajudaram. Nós não podemos esquecer isso. Por isso que eu menciono, às vezes, dentre as quantidades, são dezenas e dezenas de nomes que eu registro que eu faço, já entreguei todos, viu? Já entreguei todos, cada mês um pouquinho. Tenho vários casos, assim, de pessoas amigos, vizinhos, pessoas que eu conheci há 50, 60 anos atrás, 70, até 70 anos. E não posso esquecer dessas pessoas. Uma das pessoas que eu coloco todo o ano, que na década de 50 foi fiador da onde nós moramos. Meu pai, essa pessoa se prontificou a ser fiador. De outra, uma professora que me deu muito incentivo, aliás, até no dia, acho que já contei isso, até no dia que ela foi dar uma premiação para os melhores alunos de cada classe, professor de português, e da minha classe, quem foi chamado não foi o melhor, não, foi um dos piores, que fui eu. Eu falo, mas não sou o melhor, mas você é a que eu mais acredito que você vai ser um grande homem, porque você é muito esforçado, muito dedicado. Eu acredito no seu futuro, por isso que não vai para o melhor, vai para você. A única classe que deu uma exceção fui eu. Então, essa professora, guardei bem o nome e já há muitos anos, todos os anos faço registro para ela. Tem que ter gratidão, não é?
Alguma pessoa, algum outro vizinho, colega de escola, foram funcionários meus na empresa onde eu me aposentei, aqueles que faleceram, faço registro para ele todos os anos. Até o caso de um senhor, quando meu pai tinha armazém, eu ajudava meu pai no armazém, e era um armazém empório, e ele era sozinho, porque era separado da esposa, e tinha um filho também que ficava com a esposa. Então ele já era idoso, andava de bengala, aposentado, e como era sozinho, então todos os dias à tarde eu levava uma marmita, deixava entrar na casa dele, deixava lá na mesa, porque devido à dificuldade de andar com a bengala, não podia, então eu levava e deixava lá. Aí um dia eu sonhei com ele, que ele estava assim, um rosto triste, apoiado na bengala. E 2 dias depois, fui levar meus pais para pescar. Aí perguntei para minha mãe, como é que está o cachimbo? Aí ele faleceu, você não sabia? Eu falei, não, estou sabendo agora. Falei, por que você está perguntando? Porque eu sonhei com ele agora. Eu entendi que estava precisando de orações. Então, providência e registro espiritual para ele. E depois de uns 15 dias, ele apareceu no sonho outra vez, mas não com aquela cara de sofredor, de segunda divisão, mas feliz, rosto alegre, brilhante, uma mesa redonda, farta de comida. Significa o quê? Agora não estou passando mais fome. E ele estava passando fome. Ou seja, tem espírito que não sabe que morreu, tem espírito com sede, tem espírito com fome, tem espírito de tudo quanto é. A ilusão que tem, que a pessoa ainda não tem consciência de que morreu, aquilo que ele sentia, ele continua sentindo no mundo espiritual. Se sente que está com fome, sente que está com sede, tudo isso acontece, né? Por isso que também, casos de ensinar as oferendas, tinha aquele, no Japão, saquê, né? Dentre as oferendas, legumes, outras coisas. E que já contei aqui, tem outros casos também, mas só vou contar esse caso que é mais simples, que aconteceu na Bahia. Cachaça pitu, já ouviu falar? Uma mulher bebia uma garrafa sozinha, lá na Bahia, em Salvador. Quando ela aprendeu a orar para os antepassados, e ofereceu uma dose para os antepassados, a água mais uma dose, nunca mais bebeu. Porque quem estava bebendo não era ela. Assim como tem espíritos que não têm coração, sofrem de doenças cardíacas, também tem aqueles espíritos que estão com a ilusão de querer beber, mas aproxima-se da pessoa que está bebendo para beber. Tem um livro que não foi traduzido, e o mestre cita de uma mulher que saiu do trabalho, passou num bar, isso na Inglaterra, e pensou, vou tomar uma dose de uísque e vou para casa. Só que tomou uma, só que naquele bar tinha um sujeito, um espírito de um homem, doido para tomar uma. Então aproximou-se dela, e ela tomou uma, 2, tomou 8. Mas não era ela que estava tomando. Por isso, tem coisas que, água, por exemplo, coloque todos os dias água, eu ofereço para os antepassados, troque a água todos os dias, porque tem antepassado com sede. Principalmente pessoas que sofrem de diabetes, pessoas que têm a sola do pé ressecada, são antepassados que estão com sede. Esse é o motivo por que o diabético toma muita água. Os ingratos têm memória curta, disse Chico Xavier. Então não podemos esquecer dos amigos, não. Ok? Pensar que não é mais amigo só porque a pessoa faleceu é ingratidão. Temos que sempre pensar em retribuir pelo menos uma coisinha que a pessoa, de nada que ela tenha feito, mas não custa nada. Afinal, o registro espiritual da Seite de Noé é a missa mais barata do mundo. Do mundo. Eu vou em outros países e pergunto quanto é que algum religioso cobra para fazer um culto ou uma missa. Mais barato, mais barato. Tá bom, você fala, eu quero 5 por dia. Aqui no Brasil, vai. Se você encontrar alguém que faz por R$2, por R$1, vai, R$1 que seja. Encontra uma pichincha, é R$1 cada mês. Você fala, eu quero 5 por dia. E eu quero o ano todo. No fim de 12 meses, você vai pagar quanto? R$1.825. Você só está dando R$3, então vamos ajudar nossos amigos, tá bom? Muito obrigado. Para eles virem formar a sua família, por exemplo, né? Eu acho que é uma forma de fazer com que, então, mais
pessoas, mais crianças se tornem felizes e vocês próprios também poderão ser felizes também. Enfim, fazer com que mais e mais pessoas sejam salvas. Em cada olhar, sentimos a emoção, a alegria e a gratidão vivenciadas durante todo o evento. E a volta para casa agora tem um novo sentido, a certeza de que nunca estamos sozinhos, que a morte não existe porque a vida é eterna. Nunca hei de voltar. Boa noite, estamos de volta com a nossa transmissão, dando continuidade à nossa aula. E a gente vai mandar mais alguns abraços aqui para o pessoal de Minas Gerais, de Varginha, né, lá em Minas Gerais, pessoal da Regional Beapituba, que também está acompanhando a gente, Ilha Solteira, tem gente de Volta Redonda, a dona Maria Aparecida e o seu filho, o Felipe, que estão lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, estão acompanhando a nossa aula de hoje. Um abraço aí para vocês, continuem com a gente. Tem gente de Joinville, Vitória, tem gente de Curitiba, enfim, toda quarta-feira, o Brasil inteiro conosco aqui nessa transmissão, estudando juntos a verdade da vida. E agora, a gente continua com o bloco do estudo, A Verdade da Vida, volume 22, com o preletor Heitor Miyazaki. Vamos, está escutando, né? Aos abraços, esse é meu netinho, quando tinha 1 ano e meio. Bolívia, está assistindo, Bolívia, Argentina, não é Argentina, não. Fala Argentina, já não gosta. Argentina. Chile. E também, dê uma olhada agora aqui, o pessoal da Bélgica está assistindo, e Angola também está assistindo. Um abraço para vocês. Barretos, Severina, Olímpia, Guaíra, Copacabana, Itaguaí, Recreio, Taquara, Padre Miguel, Lago do Tanque, Barra da Tijuca. Estava dando só regional, algumas pessoas falam, mas não fala mais nada, Tinha um amigo aí que estava reclamando, ele não fala, mas só falando regional, não dá para falar as ALs que estão assistindo. Então, voltei àquele esquema anterior. Belém, regional Belém, Santarém, Marabá, Vila dos Cabanos, Macapá, Bragança, Castanhal. A Regional Santa Maria, Santiago, Uruguaiana, olha aqui, Uruguaiana, todo o pessoal do Uruguaiana, não vou citar o nome para não esquecer de alguns não. Itaqui, Quaraí, Sampé, Cacequi, São Gabriel, tem muito santo, né? Ariquemes, lá em Porto Velho, Ariquemes, Rio Branco, Guajará-Mirim, Candeias, Nova Esperança, Paraíso, 4 de janeiro, Porto Velho 2. E lá no Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, Ouro Preto, Pimenta Bueno, Ouro Preto do Oeste. O pessoal aí de Rondônia está em dúvida se vai ou não vai no seminário. Deixa eu contar a história do saudoso pretor Milton Gonçalves. O pretor Milton Gonçalves, ele era gaúcho e de Uruguaiana e trabalhava na empresa de seguros e foi transferido para trabalhar lá em Manaus. E em 1973, quando o mestre veio ao Brasil pela segunda vez, ele estava com 80 anos. E o pretor Milton não queria perder a oportunidade. Já analisando que mais com 80, se demorou 10 anos, que a primeira vez foi em 63, a segunda foi em 73, ele achou que dificilmente o mestre votaria. E realmente não votou, só veio 2 vezes. Mas ele queria vir, em 73, assistir o mestre aqui em São Paulo, mas não tinha dinheiro. Porque a passagem em 73, passagem de avião, era muito cara, muito cara. Muito cara, mas também o serviço de bordo era um luxo, né? Tinha até bebida, uísque, outras coisas a mais. E ele não tinha dinheiro, mas ele veio. Como é que ele veio? Ele vendeu a casa que ele morava. Só que ele, quando voltou, construiu uma melhor. Mas por que acontece essas coisas? Porque ele deu prioridade primeiro para Deus, para aprender. Então as coisas vêm de acréscimo. Bom? Olha a surpresa aqui, Cascavel, Claudines, a supervisora está reclamando. Nós estamos assistindo aí então. Já que não manda foto, estou pegando a foto antiga.
tá bom? Lá de Três Passos, Rio Grande do Sul, Mastrangelo, Ledi, Inesita, Daniel, Evandro, Fátima, Luiz, Corinta, não é Corinthians, né? Janise, Verno, Elizabeth, Carla, Joana, Juliana, essa que está na frente, e a Mônica. E é aqui que é pertence regional Ijuí. E regional Feira de Santana, está aí Feira de Santana, Eudes, Luciana, Queilan e Graça. Vou na página 34, segundo texto, o texto já está aqui. Preenche tua casa e teu estabelecimento com vibrações de alegria. Acho que eu já contei isso daí outra vez, não foi? Acho que já foi. Eu vou repetir. Nem sempre sai igual a explicação que eu dei outra vez. Teus familiares serão saudáveis e teu estabelecimento prosperará. É sempre pensando na alegria. Por isso que na Seitonê tem o treino do riso. Quando você passa a substituir a tristeza pelo riso, pela gargalhada, a sorte muda, a saúde muda, tudo melhora, tudo melhora. O pessoal que sofre de mal de Parkinson, ria mesmo, ria por gargalhada. E veja como a situação vai mudar. Preenche tua casa e também o estabelecimento, quando tem alegria, também tem clientes. O estabelecimento que os funcionários já têm uma intriga, já tem uma desarmonia entre elas, a empresa também não prospera. E chega um cliente, todo mundo de cara azeda, o cliente não se sente bem, consequentemente não volta naquele estabelecimento. Então é fundamental que os empresários façam com que haja harmonia com o grupo, com as pessoas com quem ela trabalha. Isso é de suma importância para o bem de todos. Inclusive, tem funcionários que sempre está com problema de tendinite. Tendinite porque trabalha insatisfeito. Então, acidente de trabalho, porque não trabalha com satisfação, trabalha com insatisfação. Tudo isso gera problemas. A vibração de alegria verdadeira ocorre quando há harmonia. Se não houver harmonia, será falsa alegria. A harmonia se estabelece com perdão, compreensão, amor puro. Tudo isso são fatores que o próprio comandante, fazendo com que ocorra essa harmonização, ele vai ser beneficiado com isso. Bom? Muitos empresários toleram a desarmonia entre os diretores e gerentes e não percebem que muitos problemas têm como causa esses conflitos. Então, eu vou contar um caso que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Estava lá um rapaz, senhor, que ele estava numa situação financeira muito difícil e foi assistir ao seminário lá em Santa Tecla, Rio Grande do Sul, com dinheiro emprestado. E houve um momento de perguntas e respostas, e uma mulher fez a seguinte pergunta: meu marido tem uma sociedade, e a sociedade não está indo bem. O que eu faço? Eu falei: compre 2 livros, Convite à Prosperidade, volume 1, e dê um para o sócio e um para o seu esposo, para os dois lerem o mesmo livro. Que com certeza existe uma insatisfação entre eles e também existe pessimismo. Tudo isso faz com que a empresa não vá bem. Aí esse rapaz, senhor, na pressa, no desespero, assim que eu terminei de falar, já saiu correndo, foi na livraria e comprou o volume 1 e o volume 2, mas tinha falado 2 do volume 1. Ele comprou o volume 1 e o volume 2. Ele começou a ler, não achou nada de aplicação na bolsa, em vez de CDB, não achou nada. Falou: não tem nada, como é que eu vou ficar rico? Como é que eu vou sair dessa situação? Aí, na segunda leitura, ele começou a entender. Foi quando a situação começou a mudar. Eu fui mudando. E eu até não estava prevendo falar sobre ele, ia trazer a foto dele. O fato é que ele prosperou, se tornou empresário e deputado também, deputado estadual, lá em Santa Catarina. Página 39, segundo texto. Se és portador de defeito físico ou doença incurável, suporta os sofrimentos. Não invejes aquele que possui um bom cavalo, um bom corpo. Não amaldiçoes o próximo. Tem orgulho de estares montado especialmente num cavalo débil, um corpo débil, pois a tua vida é um cavaleiro exímio. Não fraquejes, não humilhes tua própria vida, que é um exímio cavaleiro. O corpo carnal pode ter algum problema, mas na nossa natureza,
A nossa vida é perfeita, não tem defeito nenhum. É uma opção que a pessoa teve, ou então um karma que alguns tiveram. Tá? Alegra-te pela missão de ter, com essa situação, de ensinar muitas pessoas que reclamam. E não fazem por falta de vontade, não. E muitos não fazem por falta de vontade. Tem um caso, daqui a pouco eu vou contar esse caso da Jéssica. Aqui acho que na Zona Oeste, perto da Rebouças, tinha um preletor que tem um farol lá, que quando vai atravessar a Rebouças fica demorado, né? E as pessoas ficam parando, alguns ficam pedindo esmola, e outro vendendo produto, outro querendo limpar o para-brisa. Aí estava lá um rapaz novo, ainda com defeito físico, e esse preletor falou: escuta aqui, meu amigo, vem aqui um pouquinho. Ao invés de você pedir esmola, por que você não vende alguma coisa? Você com essa deficiência no braço, as pessoas vão comprar mais de você, vendo que você está se esforçando. E você pode perfeitamente vender com a outra mão. Aí na semana seguinte ele passou lá, estava lá aquele rapaz vendendo alguma coisinha. Depois ficou um mês e meio sem passar por aquele local, naquela avenida. E aí ele perguntou para uma outra pessoa que estava vendendo: escuta, e aquele rapaz que tinha deficiência no braço? Ele abriu uma loja. Então, veja, querer é poder. Agora, alegra-te pela missão que tem e não reclama por alguma deficiência. É o caso da Jéssica, por exemplo. Aqui está em espanhol. A Jéssica nasceu sem braço devido a uma rara enfermidade congênita. Como qualquer infante, qualquer criança, né? Não entenderia por que não tinha os braços igual às outras pessoas. Então, era difícil ser diferente. Mas, sem nenhum problema, aprendeu a fazer ginástica, a dançar, e sem nenhum problema. Também artes marciais, treinava, inclusive, está vendo que é a faixa preta, né? E para a Jéssica, não tinha problema, né? Para a Jéssica, o maior desafio de nascer sem braço era a aparência e não a diversidade física. Ela não estava vendo como um problema. Então, fazia tudo com os pés. Natação, né? E fazia sem problema. E agora tem gente que é tão complexado, tão preguiçoso, que não treina na natação, treina na natacinha. E ela, quem não entendeu, depois pergunta para quem entendeu. E ela começou a também fazer tudo com as pernas, pés, tudo isso sem nenhum problema. E aqui estão os pais dela. Veja que a mãe é descendente de oriental. E a Jéssica tem um maior carinho pela mãe e admira a mãe. E o pai também, que nunca puseram obstáculos, sempre acreditaram na filha. E tudo isso mostra que ela não tem aquele complexo. Dirige com os pés. Aprendeu a dirigir, já em espanhol fala manejar, né? Dirigir. E, com tudo isso, está sempre feliz. E também era graduada em psicologia, fez faculdade no Arizona, além de ter, também ela mesma coloca, ela nos Estados Unidos, o pessoal, ela própria, não tem aquele frentista que vem, é a própria pessoa que pega a bomba, a mangueira e coloca, e ela mesma faz isso. Olha, ela escreve 25 palavras por minuto, penteia o cabelo, pinta, coloca cílios, né? Acho que já contei, mas não contei com esses detalhes, não. E aqui, pilota avião. Ela tem 26 anos, 1,55 m. E também é o dia que a mãe, ela viajou sozinha, ela mesma fez uma piada. Ela pilotou sozinha o avião, e ela disse aquela piada: mãe, veja, mamãe, sem braços, né? Ela mesma fez a piada. E já tinha, na ocasião que foi feito esse documentário, ela já tinha viajado 130 horas de avião, pilotado 130 horas. E também ela faz parte de um trabalho motivacional, aqui quem quiser, www.rightfootdead. Ela também orienta, faz palestras para as pessoas que têm problemas de deficiência também. E
ela diz, faz outra brincadeira, como ela é bem espiritualizada. Eu sei que é difícil ter uma família, mas o desejo dela é casar. Então ela fala, rindo, né? Vai ser difícil um pretendente pedir a minha mão. Ela mesmo fala isso. E aqui, olha, diante do avião, e umas frases, por isso não há o que reclamar, quem tem braço, tudo isso nós podemos conseguir, não é verdade? Então, exemplos de vida são pessoas que muitas vezes têm missão de vir nessa situação para ensinar as pessoas que reclamam demais para aprender a não reclamar. E se tem braço, por que vai reclamar? Se ela não reclama e não tem braço e faz tudo isso, por que vocês que têm tudo não vão ficar reclamando e lamentando? Essa é uma mensagem que ela está dando. Na página 41, 7º texto. Certos superiores pensam que é preciso repreender os subordinados para que executem bons trabalhos. Porém, sendo repreendido e ficando aborrecido, ninguém consegue se concentrar no trabalho. Mas não é só isso, não. Eu tenho notado, mas se tivesse que defender uma tese, a tese que eu defenderia é a seguinte: pais que reprimem muitos filhos, com muita bronca, muita surra, os filhos não têm criatividade. Por que não tem criatividade? Porque se errar, leva bronca, então perde a motivação de tentar criar alguma coisa. Automaticamente é assim. E quando, ao contrário, quando os pais incentivam, ela sempre quer criar mais. É o que aconteceu com o Thomas Edison, lembram? A mãe encorajava, incentivava, você é um gênio, você é inteligente. Quando ele fez um bonequinho com barro, e ela abraçou o filho, você é inteligente, você é um gênio. Não importou a roupa se ficou suja de barro, não. O que importava é ela transmitir para o filho a autoconfiança, acreditar no potencial. Por isso que ele nunca esqueceu isso, nunca esqueceu de detalhe, sempre teve gratidão pela mãe, porque ela sempre transmitiu palavras de elogio, de incentivo, e não crítica, não no sentido de rebaixar. Recebendo elogios e trabalhando com ânimo, é que o ser humano consegue realizar bons trabalhos. Bons trabalhos. Quando estava no colegial, aí aprendemos, eu não tinha altura para jogar basquete, mas aprendemos a jogar basquete. E aprendemos assim, uma coisinha só para brincar um pouco. Aí um colega, o colega que era o craque da turma do colégio, era baixinho também, mas ele era um melhor de tudo, muito hábil para bater a bola, para arremessar, tudo. Mas quando ele fazia parte eu jogava no time dele, e outros, perna de pau, não era perna de pau, mas braço duro, né? Que fazia parte da equipe dele, sempre ganhava o jogo. Por quê? Porque ele falou, tá bom, vamos lá, muito bem, tá bom. Mesmo que a pessoa errasse, ele nunca dava bronca, não. Você não vê onde você passa, por que você não joga? Ele nunca reclamava. Sempre, não, tá bom, vamos lá. Incentivando, elogiando. Então, todo mundo queria jogar na equipe dele. Por isso que mostra a diferença de elogiar, como isso é importante. Muitos precisam aprender a ser líder e não chefe. Agora, eu sei que muitas pessoas vão querer, mas então, na hora que projetar uma tela, talvez uma próxima tela, então tire a foto. É só um pouquinho só. Ser atencioso para com todas as pessoas é uma das normas fundamentais dos praticantes da Seicho no Ie. Ser atencioso, em todos os sentidos. O comerciante que é atencioso, ele prospera. Cristo disse, os mansos herdarão a terra. Ele falou no Sermão da Montanha. A pessoa que é manso, que é dócil, né, que fala com aquele sentimento bondoso, alcançarão a terra, né, alcançarão a terra prometida. Bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Herdarão a terra significa algo, como os hebreus estão à busca da terra prometida, então significa que conseguiriam a terra, ou seja, iriam conseguir prosperar. Ser atencioso com todas as pessoas, isso é fundamental em todos os lados. Eu falo muito que o chefe chato, ruim, é aquele que entra na sala dele e não cumprimenta ninguém. Que não cumprimenta ninguém. Os funcionários
vão trabalhar desmotivados. Como disse Abraham Maslow, nós fazemos as coisas por motivação. Fazemos porque temos motivos para fazer alguma coisa. Então, alguns fazem algumas situações ou querem fazer um concurso, às vezes nem precisa, mas ele quer se sentir uma autorrealização, conseguindo um diploma, por exemplo. Tem outros que buscam uma autoconfiança, quer fazer uma coisa. Tem aqueles então tem todos os tipos de situações que movem as pessoas a agirem por motivação. Então, o chefe e o líder. O chefe manda, o líder orienta, o chefe ameaça, o líder entusiasma. Olha a diferença, né? O líder é aquele que comanda, que arrebanha, que incentiva, que encoraja, que traz as pessoas com ele sem ser chato. O chefe diz, vá, o ego, né? O líder fala, vamos, ele também vai. É aquele que está no livro Dinamize Sua Capacidade, do cabo que estava falando para o soldado, vai, força, força, força. Aí um senhor que estava a cavalo, desceu do cavalo e falou, ó cabo, você perdeu a batalha. Por que você falou só vá, vá, vá e não ajudou os seus soldados? Você deveria ajudar os seus soldados. Ele ficou olhando assim, e falou, olha, quem está falando aqui é George Washington, que foi o primeiro presidente da República dos Estados Unidos. Então, não é à toa que ele se tornou o grande Washington, né? Porque vamos, ao invés de falar, vá, e ficar de braços cruzados, falou, vamos, ajude também. O chefe só dá bronca e o líder elogia. O chefe impõe sua autoridade e o líder se esforça para convencer. O chefe diz, eu, novamente o ego, e o líder diz, nós. Procura culpado, o líder assume responsabilidade. Chefe é aquele que o funcionário apresenta uma ideia nova, ele vai para o superior dele e fala, eu tive uma ideia, não foi nem dele, foi do funcionário. Mas o ego é tão forte que ele quer o confete em cima para ele, né? O chefe não explica nada, o líder informa perfeitamente. O chefe diz o que deve fazer, mas o líder explica como fazer, por que fazer, né? Esse é um detalhe. Isso é um fato muito importante para as pessoas que ocupam o cargo de chefia, quando entra um funcionário novo, ensinar qual é a função, em que empresa que ele trabalha, que tipo de trabalho que faz, o que faz, por que faz, para quem faz e quando faz. Se a pessoa não entende nada disso, uma vez eu perguntei para um rapaz lá na empresa, eu falei assim, o que você faz? Ele falou, não sei, mas para que você faz? Não sei. Eu falei, meu amigo, quando você vem trabalhar, você fica pensando, vou fazer aquele serviço chato, você não sabe o que faz, para que faz, por que faz, para que faz e por que, e quando faz. Então você está um robozinho. Você precisa saber, tem que ter uma noção global do que você faz para ter motivação, para saber que aquilo que você faz é útil, é importante. O chefe não explica nada, o líder informa, o chefe diz o que ele vai fazer, e o líder como fazer. O chefe alheia os problemas, O chefe é aquele sujeito que fala assim, o problema emocional se resolve em casa. Mas só que o funcionário está triste porque a mãe está doente, à beira da morte, e de repente fica emocionado, chora no serviço, fala, isso daí você tem que deixar em casa. Isso é ridículo, né? A pessoa tem emoções, às vezes ela lembra de uma situação da mãe quase morrendo, é natural que se emocione. Então, ao invés de ajudar a pessoa, fica dando bronca, falando, isso daí não traz para o serviço. Emocional é emocional, não é verdade? O chefe é grosseiro e o líder é educado. Isso é uma simples. Isso daqui não é que você te ensina, não, mas se você analisar alguns livros que o mestre escreveu sobre a parte de liderança, nota-se que é tudo conforme está o líder. Isso conforme mostra quem é o líder, né? A verdade 8, por exemplo, não é a verdade da vida, não. A verdade 8 tem muitos itens que o mestre fala sobre a postura daquele que lidera o grupo. Página 43, o texto diz o seguinte, o temor mata as pessoas. Em Lynn, Massachusetts, Estados Unidos, uma senhora faleceu na mesa de cirurgia ao ser anestesiada com éter. Segundo o depoimento da irmã que presenciou o fato, a paciente se recusara a inalar o éter, mas sendo forçada a fazê-lo, morreu, resistindo desesperadamente à ordem do médico. O caso foi levado à justiça.
E a autópsia revelou que a vítima não havia inalado nem um pouco do éter. Foi o medo do éter que a matou. O medo é inimigo do ser humano. Mas, lembra do caso citado na Sutra Cura Espiritual? Daqueles alunos que pegaram o Bedel, o inspetor de aluno, como ele era muito chato, levaram lá para um lugar fechado, uma caverna, uma casa, e vedaram os olhos dele e fizeram um julgamento. Tinha um promotor, tinha um advogado, e fizeram um julgamento e chegaram à conclusão que ele tinha que morrer. Lembra? E o mestre, num livro, ele me mostra, explica mais detalhadamente, que pegaram uma toalha, molharam, espremeram, e falaram, então ele vai morrer com um corte de espada no pescoço. E o outro lado, alguém ficou lá fazendo, amolando a espada. E na hora que falou, quando eu contar até 3, você pode cortar o pescoço dele. Aí bateu com a toalha, ele morreu. Mas o barulho da espada era só para impressionar. Morreu de medo. Aí uma moça chamada Nádia, ela falou, olá meu amigo, tudo bem? Veja como a cada dia a Seitione está cada vez mais presente nesse maravilhoso mundo. Então ela postou, distribuiu por e-mails, o que saiu na revista super interessante, julho de 2002. Um cientista da Phoenix, Arizona, queria provar essa teoria. Precisava de um voluntário que chegasse às últimas consequências. Conseguiu em uma penitenciária. Era um condenado à morte que seria executado na penitenciária de St. Louis, no estado de Missouri, onde existe pena de morte executada em cadeira elétrica. Propôs ele o seguinte, ele participaria de esse preso, presidiário condenado à morte, participaria de uma experiência científica, na qual seria feito um pequeno corte em seu pulso, o suficiente para gotejar o seu sangue até a última gota final. Ele teria uma chance de sobreviver caso o sangue coagulasse. Se isso acontecesse, ele seria libertado. Caso contrário, ele iria falecer pela perda de sangue. Porém, teria uma morte sem sofrimento e sem dor. Porque a cadeira elétrica, às vezes, tem pessoas que morrem e no primeiro choque ela não morre e vai ao segundo, então ela sofre muito. Não sei se vocês já viram um documentário assim. O condenado aceitou, pois era preferível do que morrer na cadeira elétrica e ainda teria uma chance de sobreviver. O condenado foi colocado em uma cama alta, dessas de hospitais, e amarraram o seu corpo para que não se movesse. Fizeram um pequeno corte em seu pulso. Abaixo do pulso foi colocada uma pequena vasilha de alumínio. E foi dito a ele que ouviria o gotejar do seu sangue na vasilha. O corte foi superficial e não atingiu nenhuma artéria ou veia, mas foi suficiente para que ele sentisse que seu pulso fora cortado. Sem que ele soubesse, debaixo da cama tinha um frasco de soro com uma pequena válvula. Ao cortarem o pulso, abriram a válvula do frasco para que ele acreditasse que era sangue dele que estava caindo na vasilha de alumínio. Então, mas era soro. Na verdade, era soro do frasco que gotejava. De 10 em 10 minutos, o cientista, sem que o condenado visse, fechava um pouquinho a válvula do frasco. E o gotejamento diminuía. Então, fala, mais devagar. E o condenado acreditava que era seu sangue que estava diminuindo. Com o passar do tempo, foi perdendo a cor e ficando cada vez mais pálido. Quando o cientista fechou por completo a válvula, o condenado teve uma parada cardíaca e faleceu, sem perder uma gota de sangue. O cientista conseguiu provar que a mente humana cumpre ao pé da letra o que lhe foi enviado e aceito pelo seu hospedeiro. Seja positivo ou negativo, que a sua ação envolve todo o organismo, quer seja na parte orgânica ou psíquica. Agora, essa parte que ele falou é interessante. Ele está falando do subconsciente. Essa história é um alerta para filtrarmos o que nós enviamos para a nossa mente, pois ela não distingue o real da fantasia. O subconsciente simplesmente grava, simplesmente registra. Então, aquilo que nós falamos, quando a pessoa está hipnotizada, e a pessoa que hipnotizou sugere, eu vou te dar uma barra de chocolate, e dá uma cenoura, por exemplo, pepino, ele vai comer pensando que é barra de chocolate. Porque a parte da mente que raciocina está dormindo. E o subconsciente não raciocina. Aquilo que registrou, ele vai
vai fazer conforme registrado. Por isso que o sonâmbulo, por exemplo, ele tem em mente, gravou no subconsciente que tem que fazer uma coisa. E dormindo ele levanta, o consciente está dormindo, então ele não pensa, não raciocina. Muitas vezes vai num lugar perigoso e faz o que está feito, tem que ser feito, que ficou gravado, tem que ser feito, faz. E quando ele acorda, ele fica surpreso. Mas está feito, quem é que fez isso? Foi ele mesmo. Ele não percebe, porque ele é um sonâmbulo. Então assim é o subconsciente. Ok? Página 48, primeiro texto. A mão esquerda simboliza o amor do céu, a direita o amor da terra, e as mãos postas a união do amor do céu com o amor da terra. Para orarmos, assentamo-nos na terra e unimos as mãos apontando o céu. Então a vida do céu e da terra se ligam nas mãos justapostas e manifestam-se vividamente. Lembram da antena que ficava no telhado para televisão? Antena pé de galinha, que era que tinha um X assim, lembra? Eu consertei tantas antenas. E lá embaixo fica a pessoa, para a direita, para a esquerda. Agora sumiu a Record, agora não sei o quê. E até pegar a sintonia perfeita. Assim também, quando nós fazemos a oração Shinsokan, essa postura correta também é como uma antena. Então, a esquerda, também outra explicação do mestre, a esquerda é o polo positivo e a direita é o polo negativo. E nessa mão justaposta, se é polo negativo ou polo positivo, se for o fio positivo ou negativo, sai curto-circuito, certo? Mas as mãos, ela não produz curto-circuito, ela produz uma energia. Ela forma uma corrente biomagnética. Biomagnética. Bio vem do grego, bios, que é vida. Então, é o magnetismo da vida. Então, é o magnetismo da vida que se manifesta. Por isso, também, esse magnetismo da vida pode sair das mãos, aqui da testa, verdade da vida 8. Lembra que nós estudamos a meditação Shinsokan? Aqui é um centro que alguns budistas dizem que é o terceiro olho, que é um centro que emana esse biomagnetismo, a energia da vida. E a boca também. A boca, por isso que o cachorro lambe, né? Quando está doente, ele lambe. E nós também. Mas quando ele fica lambendo. Né? Mas a saliva, ela pode ter poder curativo, mas dependendo da saliva, quando você está nervoso, é o contrário. Ele vira veneno. Por isso que a pessoa que está sempre irritada, dói o estômago, porque a saliva dela se transformou numa coisa desagradável para o estômago. Se você ficar muito irritado, você está engolindo coisas que não são boas para a sua saúde. E aqui, lembra, está na Preleções das... Dá para ler? Não dá, né? O livro Preleções sobre a Suta Sagrada. Lembra daquele senhor que estava lá na China? E ele foi preso, estava ajudando, hospedando os japoneses lá para não serem mortos, né? Ele foi preso. Aí levaram, ele falou: você será condenado à morte por ter dado proteção aos soldados japoneses. Amarraram-no e levaram-no até o outro lado da montanha para executá-lo. Chegando o momento da execução, um oficial da tropa, Hachiro, ordenou: vamos executá-lo aqui, sente aqui. E o senhor Nonaka disse nessa hora: peço que me desamarem, pois eu não vou fugir. Está bem, desamarem, falou o chefe para os outros soldados. Respondeu o oficial. Tomando a posição correta da meditação Shinsokan, o senhor Nonaka permaneceu com as mãos postas, mas apesar do seu preparo mental, como estava muito toda aquela agitação, ele não conseguia lembrar do canto evocativo. Então ele começou a mentalizar. Olha o que ele falava. Por orgulho, mas por questões de imagem para o povo japonês. Que eu continue sorrindo, mesmo depois de morto. Mesmo depois de virar defunto, eu queria que eu continue sorrindo.
e que eu continue sorrindo mesmo depois de morto. Ficava repetindo isso, em posição de oração. Ele achou que seria vergonhoso para o povo japonês um cidadão nipônico mostrar sua morte e fisionomia trágica. Então, ficou mentalizando fervorosamente diante dos soldados que apontavam a arma contra ele. Que eu continue sorrindo mesmo depois de morto. Que eu continue sorrindo mesmo depois de morto. Sob a ordem do comandante dos franco-atiradores, 6 soldados, 6, meia dúzia, apontaram a arma e demoravam para dar o tiro. O comandante murmurou em chinês: jamais vi um homem tão difícil de ser abatido. E ordenou: se ficar de frente em posição de oração, não dá para atirar. Levante-se e vire para trás. Ele virou e continuou, que eu continuei sorrindo, mesmo depois de morto, em posição de oração. Aí ninguém conseguia dar o tiro. Aí o comandante falou: vai embora, ficou livre. Posição de oração. Essa força que vem realmente de Deus, né? Quando você fica com aquele sentimento de paz, em posição de oração. Tá bom? Por isso que é importante, há pessoas que ficam muitas vezes, por exemplo, no Shin Sokan, num dos livros o mestre fala: você inspira o ar, a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, e solte no meio das mãos. Por quê? Porque você está soltando a energia prana. Às vezes você conversa com determinadas pessoas, você fica cansado, você fica bocejando. Você está na frente de vampiro, que está sugando sua energia prana. Aí chega em casa, cansado, arrastando os pés. Toma um banho, passou cansaço. Por quê? Porque a energia prana também está na água, está no ar também. Por isso que quando inspirar o ar, inspirar a infinita força vivificante de Deus, flui para o meu interior, é a própria vida de Deus que você está inspirando. E na hora de expelir, não desperdice, solte no meio das mãos. E fica aquela energia prana em você. Essa energia prana é a energia que está no corpo etérico. Então, quando médiuns, por exemplo, a pessoa que faz a cura através da imposição das mãos, ela gasta muita energia prana. Lembram, na verdade, da vida volume 1? Lembram? Estudaram? Que essa energia é energia animal. Esse biomagnetismo é energia animal. Então, as pessoas que fazem a cura através da imposição da mão, se a pessoa não estiver do seu lado, ela não vai alcançar. Se a pessoa estiver 10 metros de você, você não adianta ficar assim, que não chega até a pessoa. Mas se você mentalizar, chega até em outros países. Você mentalizando e enviando vibração mental para a pessoa, onde ela estiver, ela vai receber essa vibração mental. Mas a vibração simplesmente do biomagnetismo é só se essa pessoa estiver na frente. Então por isso que as pessoas que são curandeiras, médiuns, envelhecem rapidamente porque consomem essa energia prana. E o mestre explica que isso não é recomendável. Ok? Acho que vai dar. Aqui começamos mais cedo. Página 48. O amor do céu é vertical e o amor da terra é horizontal. Vertical e horizontal formam uma cruz. Esta simboliza a união do fogo, Ka, e da água, Mi. Fogo, a água, simboliza essa união também, significa o quê? O yin yang, né? Quando tem uma mistura correta. Por exemplo, o fio tem o polo positivo e negativo, mas quando não está em harmonia, dá curto-circuito, mas quando está em harmonia, acende as luzes, o som sai natural, tudo quando está em harmonia. Todos os componentes eletrônicos trabalham direitinho, mas quando não está em harmonia, dá curto-circuito. O ser humano também. Né? Pessoas que têm anemia, por exemplo, mentalmente elas estão em curto-circuito com alguém. Esse desgaste mental da desarmonia, dessa vibração, faz com que ela perca vitaminas, por isso que dá anemia. Mas se a pessoa estiver em harmonia, ela não vai perder a harmonia, ela não vai perder essa vitamina. Esse desgaste mental é consequência disso. Certo? Então, o Criador diz:
A união do positivo e negativo é Deus, e Deus é o Criador de todos os seres. Tá bom? Não vai dar para a próxima. Muito obrigado a todos.